paz do Senhor para os meus amados irmãos. Amém. Abra a nossa Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 16. Esqueci meu óculos em casa. Aqui vai ser pela revelação mesmo. Capítulo 16, versículo 19. Amém? Você toma posse disso? Pode se assentar no nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus, quando se deparamos em Mateus capítulo 16, nos seus versículos 18 em diante, nós vamos se deparar com um texto bíblico muito conhecido. É tão conhecido que você vai lembrar das portas do inferno. Você vai lembrar da conversa que Jesus estava tendo com os seus discípulos naquela cidade marítima. E é tão interessante essa passagem que muitas das vezes ela passa um pouco batida, porque se você não usar uns recursos bíblicos, não estou falando de teologia não, se você não se aprofundar, usar aí uma exegese, uma hermenêutica, já está falando de teologia, você não vai conseguir entender o texto. Se você usar a hermenêutica para entender esses dois versículos aqui, sem hermenêutica fica fácil. Você vai ver que Jesus está naquela cidade marítima, que ele começa a fazer indagações perguntando nessa cidade aqui, eles estão falando o que de mim nessa cidade? Olha, está dizendo que tu é Moisés, outros estão dizendo que tu és profeta, tem um povo aí dizendo que você é Elias. Então ele começa a envolver os discípulos perguntando sobre o mesmo. Interessante que Jesus, observando tudo isso, Jesus olha para Simão Pedro, para Jonas, e faz aquela pergunta que nós sabemos de cor: e você, o que tu acha que eu sou? Porque Jesus fez essa pergunta para Pedro, lembrando que Jesus que comissionou os discípulos, os 70, dos 70 ele peneirou, ficou ali 12, dos 12 ele peneirou, fica 3, de 3 quando o negócio é mais íntimo na oração, ele dá uma peneirada, fica 1, João. Estou falando de discípulos, estou falando daqueles que em Jerusalém, se não me falha a memória, eles foram chamados de amigos. Tu tem noção do que é ser chamado de amigo por Jesus? Uma coisa é você dizer que é meu amigo, outra coisa é você dizer que é minha amiga, outra coisa mais importante é Jesus chegar para vocês e falar meus amigos. Isso não é para qualquer um. Para acender esse sentimento em Cristo, tem que chamar a atenção do Mestre. Agora Jesus está naquela cidade, e aquela cidade havia uma história, havia ali uma tradição, porque essa cidade ela foi fundada pelos gregos. Por incrível que pareça, não foi os judeus que havia fundado essa cidade. Quem fundou a cidade foram os gregos. E nessa cidade, nesse tempo, havia um templo muito grande, porque todo mundo sabe que no panteão grego havia centenas de milhares de deuses. Os gregos adoram vários deuses. Se eu perguntar para você, você vai falar, fala o nome de um deus aí, que da cultura grega, Hércules, e vai falando. Então eles fundamentaram ali naquele lugar.
para cima, ele tem corpo de homem e tem um chifre. Da cintura para baixo, ele tem um corpo de bode. Estou falando do Deus, estou falando de cultura grega. Lembrando que isso não existe. Isso é fruto da imaginação de gregos. O que existe é o que está fundamentado na palavra de Deus. Tem gente que leva ao pé da letra, acha que essas partes de cultura grega, não, isso aconteceu, não, isso não aconteceu, isso não acontece. O que acontece é o que está inserido nas Escrituras. O nome desse Deus que eu dei essas traças, essas características, é o Deus Pan. Esse Deus Pan, depois você pode pesquisar, ele é conhecido como Deus da floresta. Esse Deus Pan, ele é conhecido como Deus dos caçadores e por aí em diante. Aí você está se perguntando, o que tem a ver a passagem bíblica com cultura grega? O que tem a ver a passagem bíblica com esse Deus Pan? Eles fizeram um templo antes de Jesus chegar com os discípulos ali. Eles fizeram um templo para esse Deus chamado Pan. E te digo mais uma coisa, quem já ouviu falar aqui do síndrome do pânico? Quem já ouviu falar aqui de pandemônio? Essa palavra síndrome do pânico, ela originária, veio desse Deus Pan. E está repreendido em nome de Jesus. Ah, eu estou com síndrome do pânico. Você está declarando no mundo espiritual que tu adora o Deus Pan. Mas eu tenho uma palavra bíblica para a sua vida. O Deus de Israel ainda faz milagre. Ele é o Senhor da sua vida. E você não vai ficar enfermo, não. Só se Ele permitir. Mas se permitir, Ele pode te curar. Aleluia. Eu me lembrei, alguém chegou e disse que estava com síndrome do pânico. Eu disse, olha, você está declarando no mundo espiritual que Pan é o seu Deus. Aí te expliquei para ela, entendeu? Eu esqueci o nome da cidade marítima. Qual o nome da cidade marítima, missionária Edileuza? Que Jesus está? Não, Beré, onde o povo, onde Paulo ministrava ali, o povo estava olhando, confirmando na Bíblia. Cesareia de quê? Exatamente. Na verdade, quem esqueceu foi você. Tá bom. Essa cidade, Cesareia de Filipe, ela foi fundada pelos gregos, conforme havia falado aqui. E os gregos, eles não conseguiam pronunciar a palavra P de pato, P de papel. Eles trocavam o P pelo B. Então, na hora da fundação da cidade, eles colocaram o nome da cidade de Panias, não Panias, trazendo ali uma homenagem ao seu deus pagão chamado Pan. Eles não conseguiam. Quer ver que interessante? Fala Pan. Ninguém tem dificuldade para falar a palavra Pan. Um P, pato é pipapu, lindo. Agora pede um grego falar pá, pé, pipapu, ele vai falar pá, pé, pipapu. Eles tinham dificuldade para soletrar. Resultado disso, colocou o nome da cidade de Panias, mas queria colocar Panias para enaltecer o Deus Pan. Havia uma cultura nessa época. Agora vamos trazer Jesus ali. Herodes, ele, como sempre, como diz o pastor, os cabeça branca, os poderosos, vamos colocar dessa forma. Estou falando de César Augusto. Tanto é que a cidade de Cesareia é uma homenagem que Herodes fez para César. Cesareia vem de César e Augusto vem do filho de César. Interessante, a homenagem de Herodes para o filho e para o seu, aquele que o colocou ali como responsável daquela província ali. Lindo, dá para entender esse contexto aí, sem problema. Mas interessante aqui, está ficando interessante o negócio. O interessante é que Jesus agora ele está nessa cidade. E havia ali uma cultura pagã forte naquele lugar. E Jesus ele veio ali para acabar com aquilo dali. Jesus veio para desfazer a obra do diabo. E o Filho do Homem veio para desfazer isso aí.
cidade agora não é Bânias, agora não é mais Bânias, agora qual é o nome da cidade mesmo? Lembra de César e lembra de Filipe? Cesareia de quem? Vocês nunca mais vão esquecer, quando eu falei Cesareia de Filipe, homenagem que Herodes fez pro camarada que ele gostava de puxar o saco, Herodes e Filipe, filho dele. Nunca mais vão esquecer. Pronto. Então ele está naquela cidade e começa a perguntar para os seus discípulos: quem estão dizendo aí que eu sou? Vou só contextualizar, que eu já falei sobre isso. Olha, estão dizendo que tu és Moisés, uns estão dizendo que tu é profeta, outros estão dizendo que tu és o profeta Elias, e foi falando, mas o mais interessante foi a pergunta que fez para Pedro: e você, filho de Bar-Jonas, quem você acha que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus, ou seja, o Filho do Deus Altíssimo. Que resposta! Se Jesus, ele se transfigurasse agora aqui e perguntasse para você, o que eu sou? Qual seria a sua melhor resposta? Seja sincero. Você falaria como o profeta Isaías: tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tu falaria isso? O que você falaria? Pode falar, interage comigo, me ajuda a pregar aí. Se Jesus perguntasse para você hoje: minha serva, meu servo, ou minhas servas e meus servos, o que eu sou para você, o que eu represento para vocês? Fala aí. Amigo fiel, interessante. Amigo, a gente tem aqui colegas, amigos, aqui será uma coisa mais terrena. Vamos dar uma engrossada mais nesse caldo. Opa, está melhorando. Rei dos reis, Senhor dos senhores, a raiz de Jessé, resplandecente estrela da manhã. São vários predicados. Tu ficaria aqui até amanhã para externar o seu sentimento da figura de Cristo. Já está no livro de Apocalipse, né? Está apressado, né? Já foi para o livro do Apocalipse. Vamos lá. Uma pergunta básica que eu não posso deixar de falar: se a trombeta soar hoje, quem vai? Com toda a sua falha, com todo o seu pecado, que tu peca, eu peco. Todos nós pecamos, te provo biblicamente. A Bíblia diz que nós pecamos por pensamentos, por palavras, por obras. Então você peca, nós pecamos, nós pequei. Olha, estou jogando até o verbo, coisa linda. Eu estou brincando com vocês, mas nós somos pecadores arrependidos. Não estou estimulando você a pecar. Por favor, não peques. Não pequeis. Mas a Bíblia diz que se você pecar, tem Jesus como advogado. Mas no livro do Apocalipse ele vai ser advogado ou vai ser juiz? Aí espera. Escatologicamente ele vai vir como juiz. E juiz condena. Juiz sentencia. Mas a mensagem nessa noite é: as portas do inferno não prevalecerá contra a tua igreja. Eu estou pregando aqui, aleluia, para meia dúzia de crentes. Eu estou pregando aqui para a igreja de Jesus Cristo, para a igreja de Jesus Cristo. Eu estou falando daquele que ele morreu, aquele que ele deu teu sangue, aquele que ele ressuscitou. Vou convidar para você, entendeu? Você que vai dar glória, aleluia, vai não passar nesse lugar. Aleluia! Quem você pensa que você é? Você é um crente chique, você é um crente cheiroso de Jesus, aleluia! Quando eu falo cheiroso, eu não estou falando de Malbec. Quando eu falo cheiroso, eu estou falando da rosa de Saron. Tu tem um cheiro de Jeová, é por isso que te odeio. Aleluia! Meu Deus! Tu tem a essência do céu. Você não é igual a muitos que tem por aí.
fora, os termos, os jargões da minha mãe. Sim, mãe, normal. A mulher na sua gestação, ela tem que, chegou aos 9 meses, tem que sair. O que entra, sai. Daí é normal. Ela chegou para mim e falou assim: não, você não está entendendo. Quando você estava nascendo, havia 2 homens de branco, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Mas eu e minha mãe, você não está entendendo. O do lado direito estava com uma espada na mão e do lado esquerdo estava com uma espada também. Aleluia! Faz milagre. Eu vou contar uma experiência rápida, eu vou voltar para o texto. Eu fui pregar em São Paulo. E quando você vai pregar, existe um combinado entre os pastores e quem vai ministrar. O pastor não honrou, mas eu sempre fui águia. Eu ia, mas ia com dinheiro para mim ir, para voltar, para comer. Nunca gostei, nunca dependi de ninguém para me abençoar, vamos botar dessa forma. Ia mesmo por amor. Chegando lá, o combinado ele não fez. Eu saí lá chateado. Tentei ir na agência. Fui na agência. Passei o cartão tinha crédito. Para mim vir mais jato. Não tem que negócio, você queria um jato para você sair de São Paulo e logo para o Rio de Janeiro. Se tivesse até me teletransportava de lá para cá, só porque estava muito chateado. Resultado, o rapaz falou: meu filho, você não tem crédito no seu cartão. Eu falei: rapaz, eu tenho crédito, passa de novo, nada, passa de novo, nada, passa de novo, nada. Está dizendo que eu não tenho crédito, né? Então tá bom. Saí, fui na rodoviária. Quando eu chego na rodoviária, eu vi um homem me olhando, com os olhos fitos. Você sabe que o homem é o alfa, né? O homem é o alfa. Então, se você vê outro homem te olhando, de 2 coisas uma: ou ele tem um mistério para te entregar, ou ele está interessado em você. É como eu já estava mencionando, esse cara deve estar interessado em mim. E ele viu na minha direção e eu na direção dele, que era meu caminho. Isso está rodoviário. Vocês estão rindo porque não aconteceu com vocês. Vocês estão espertos, mas tudo bem. Deus está vendo. Brincadeira. Quando aquele homem chegou perto de mim, com a distância de 1 metro, ele colocou a mão no meu ombro. E ele disse uma palavra que acalmou a minha alma, acalmou o Espírito Santo, estava meio zangado comigo. Ai, Jesus, só rindo. Ele disse: Jesus te ama. Aí você vai pensar assim: ué, isso aí é coisa que a gente fala com uma pessoa que não está na igreja. Vocês olham para cá, vocês pensam que tem Mulher Maravilha, Superman, a Liga da Justiça, que não. Isso aqui é um povo de carne e osso, que nem eu e você. Precisa de oração, precisa de ajuda. Nós somos assim, é um ajudando o outro, empatia, se colocar no lugar do próximo. Aí ele chegou e falou isso, e depois ele começou a falar coisas que só eu sabia. Quando você tem 5 aninhos de idade, você se lembra do que aconteceu com você quando você tinha 5 aninhos? Duvido. Mas eu não esqueço não. E ele me fez voltar no tempo. E foi falando. Quando eu ia agradecer aquele homem, o homem simplesmente, em meio à multidão, desapareceu. Sumiu. Eu entendi que o Senhor, se não foi ele, foi um anjo. Não é possível. Humanamente falando, não tem como a pessoa desaparecer. Apesar que a Bíblia diz, Filipe, ele pregou para aquele eunuco de Candace. Depois que batizou o eunuco, a Bíblia diz que ele foi arrebatado. Ele saiu daquela cidade e ele apareceu em outra. Então ele quebrou a lei da física. Então isso é possível. Mas aí eu senti que foi um anjo do Senhor para falar comigo. E eu voltei tranquilo. Aí eu entendi por que meu cartão não passou lá.
Tem hora que você está numa situação, não estou falando para você ir atrás de um profeta, aquela irmã se ela profetiza, aquele irmão se ela é tomado por... Vai meu filho, vai mesmo. Tu vai ver o que tu vai me falar. Não estou dizendo que Deus não usa, eu estou dizendo que a Bíblia diz que a bênção, ela vai correr atrás de você. Aleluia! Não precisa você ir atrás de profeta, a maior profecia está ali em cima, aleluia, a Bíblia, a palavra, e na casa do Senhor, aleluia, também tem profeta, na casa do Senhor também tem profetisa, senão sabe o que acontece, sabe o quê? Senão o povo se corrompe, biblicamente. Agora voltando para o texto, Jesus, ele sentiu que não foi humanamente a resposta de Pedro. Ele viu que Deus estava confirmando Pedro para o ministério. Que ministério pastoral? Depois que Jesus vai assunto ao céu, quem fica responsável pela igreja primitiva? Pedro. Então Deus já tinha traçado ali o ministério de Pedro, e Pedro ainda não havia entendido. Quando Jesus disse para ele, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Jesus estava mandando um recado no mundo espiritual para aquele templo do Deus Pai que estava na frente daquela grande gruta que em Jerusalém até hoje tem, é chamado de porta do inferno. Quando ele disse, as portas do inferno não prevalecerá, ele está dizendo, está vendo aquilo dali, está vendo ali o povo que mora aqui, que a partir de hoje quem manda aqui sou eu. Acabou, não tem mais Deus bom não. Ele estava dizendo nas entrelinhas, ele estava mandando o recado no mundo espiritual. A partir de hoje a cultura grega cai por terra. Quem manda aqui agora é eu, sou eu, é meu Pai, é aquele que me enviou. Para você chegar nessa conclusão aí, você tem que estudar. Porque se você chegar a pegar o texto, as portas do inferno não prevalecerá, tá aí, como é que você vai agora andar? Qual é o norte, qual é a direção que você vai tomar aí? Estuda, expulsa a Bíblia. Tem quando você pega, quem já comeu aqui pé de galinha? Vou usar aqui um termo aqui mineiro, aqui os mineiros não ficam bravos comigo não. Gente, você nunca comeu pé de galinha, eu como. Se você fizer, me chama que eu como. Aí que não, gente, você não sabe o bem que vai te fazer com seus ossos. Alguém falou de ossos aí, né? Aquele colágeno, aquele tutanozinho, aquilo vai te fazer muito bem nos seus ossos, vocês não têm noção. Ou tenho. Eu já comi. Você eu sei que não comeu. Aí aprendeu, né? Eu gosto, dá pra mim que eu gosto. Tem coisa que você fala, tem coisa que você não pode falar, é complicado. Aí quando vier, você vai pedir misericórdia, vai e pede. Tudo que pedir, bater, é preciso usar. Pedir, é preciso usar. Cuidado. Então, a maioria que já comeram, né? Pé de galinha, né? Legal. Não? Você não sabe se está perdendo, cara. Não sabe se está perdendo. Você começar a sentir dor nas pernas, pede sua mulher fazer para você. Só os seus ossos vai parar de doer rapidinho. Verdade. Mas vou perder o fio da meada. Eu ia falar um mistério aqui, mas deixa. Tem coisa que é para orar. Aí o vaso não vigia fora, aí dá problema. Então, é para chamar no canto, desenrolar o mistério. Tem mistério assim, tem mistério que é só para você orar. E tem mistério que é light, vai entregar. Então tem que ter sabedoria nisso aí, mas deixa. Fica só no mistério do pé da galinha. Ai, meu Deus, isso chega Retomando o raciocínio do texto,
Isso é universal. No contexto bíblico, evangélico, tá? Porque o pessoal do mundão não está nem aí, esse negócio de mundo espiritual, o negócio deles é curtir a vida. É verdade. E nós curtimos também, nós também somos um povo alegre. É verdade. Afinal de contas, nós somos alegres em Cristo. Só que a nossa praia é outra. Nós curtimos outras coisas. Na Bíblia, Jesus, tem coisa que está nas entrelinhas, tem coisa, nem tudo você vai achar ali, ó. Isso não é muito fácil. Muito fácil, quer ver? Paulo disse, é interessante, você já ouviu isso aqui? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Lindo! Quando você lê isso na língua portuguesa é fácil, não é? Paulo está dizendo que combateu o bom combate, isso aí, ou seja, quando ele estava ali, ó, firme com Jesus fazendo a obra, aquele negócio todo, ele não está mais firme, ele está fazendo a obra. Não, legal. O texto deixa isso claro. Combati o bom combate. Agora você pega a palavra combate, que é a palavra combatir. Pega ali no original ali do grego. A palavra combate, agonismai, fala de agonia. A palavra combatir, ângora. Paulo está falando de uma luta interna. Luta interna. Todo ser humano ele tem uma luta interna. Paulo está dizendo: se eu vencer a mim mesmo, a minha vontade, eu venço qualquer inimigo. Deus! Os inimigos de Paulo, por incrível que pareça, pastor Wagner, não eram os judaizantes, não eram os opositores. O inimigo de Paulo era ele mesmo. Eu estou falando, mas eu estou arrepiado. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Se você vencer a si mesmo, tu vence qualquer inimigo. Eu estou pregando aqui para crente mais que vencedor, aleluia. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala ali, que ele faz ali uma comparação dos vencedores e dos mais que vencedores. O Ipenicanon, se não me falha a memória, Ipenicanon traz a ideia dos mais que vencedores. Eu não estou pregando para gente vencedor. Vencedor, o traficante é vencedor, a prostituta é vencedor, o homossexual é vencedor. Essa cabra aí, tudo vencedor. Agora os mais que vencedores estão aqui dentro. Cadê os mais? É mais que vencedor. Epa, Deus! É forte! E eu cheguei e fiquei escondido ali atrás, já que eu cheguei tarde. Falei, agora, ninguém vai me dar oportunidade. Aí o vaso me viu, me chamou. Porque quando eu chego atrasado, eu fico lá, eu nem subo. O respeito, reverência, coisa minha. Mas mandou para subir, não é isso. Vamos lá. Mas vou te falar, vaso. Não que o mistério não está comigo, mas se você der essa oportunidade para outra pessoa, eu não vou falar quem, o mistério estaria com essa pessoa também. Deus vai usar mais ainda. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deixa eu olhar para esse crente mais que vencedor aqui. Você se considera mais que vencedor? Amém, glória a Deus. A irmã se considera mais que vencedora? A amada se considera mais que vencedora? A amada também se considera mais que vencedora? Porque vocês são. Graças a Deus. O crente mais fraco capengando na fé aqui é uma dinamite na mão de Deus contra o inferno. Porque tu tem promessa de Deus. Jesus, quando chega naquele lugar, ele salva, ele liberta aquele povo todinho daquela cidade, e aquela cultura grega cai por terra. Epa, Deus! Nós estamos no século 21. Estamos na última dispensação. São 5, né, que a gente aprendeu na escola bíblica, né? Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei. Nós estamos na dispensação do arrebatamento da igreja. Oh, Deus! É verdade! Eu sinceramente, eu fico um pouco preocupado, vocês vão entender meu ponto de vista. Quando você chega na igreja e ninguém fala de Cristo, o pessoal fala de Paulo, de Pedro, de João, de Lucas,
de todos os personagens bíblicos, mas o cerne de nossa mensagem, que é Cristo, muitas das vezes ninguém prega, ninguém entre aspas. Aqui tem gente que prega sobre Cristo. Não que os demais personagens não vai nos edificar, o contexto da história deles, não, sim, vai edificar. Mas o foco aqui é Cristo. O foco aqui é a sua salvação. Você não veio aqui para agradar pastor, para agradar pastora. Não, você veio aqui porque você sabe que lá no fundo da sua alma tu és mais que vencedor em Cristo. Que Jesus, ele morreu para te salvar você. E pela misericórdia a sua família também vai ser salva. E você está aqui pagando preço, aleluia. Porque você sabe que no final tem vitória. Você acha que Jesus salvou você para quê? Para que Jesus me salvou? Só para me vir para a igreja, ficar sentado? Só para me levantar a mão e louvar, engrandecer e bem dizer o nome do Senhor? Não. É verdade. Ele tem propósito. É verdade. Ele traçou o seu ministério esse emprestado que Ele te deu. Muitas das vezes você está sentado aí, você não fala, mas o Espírito de Deus revela, e Deus te dá uma palavra profética, e tu fica sentado, e Deus manda você se levantar, e até a pessoa entregar a profecia, e você fala, é coisa da minha cabeça. Ei, não é coisa da sua cabeça não, é coisa do Espírito Santo de Deus, querendo te levantar. Meu pai. É forte! Eu não vejo nenhum aqui que não tenha promessa, sem promessa da vida. Não vejo. Não vejo, nem com os olhos, nem sem óculos. Que meu óculos é óculos de ninja, do Superman. É verdade. Tô falando sério, aquele óculos ali me ajuda muito. Agora sem o óculos ele fica meio embaçado, literalmente embaçado, a minha escórnia. É Deus. Falei até sem rir, pra vocês não acharem que eu estava falando de brincadeira. Muda, pai, muda mais. Não é rolo. Realmente tem um rolo aqui, filho. Tem um rolo aqui diferentão. Ô Deus, desce fora. Mas não depende de mim esse rolo. Esse rolo depende de você. Vai, papai. É porque não tem como desenhar. Quem é bom de hebraico aqui? Às vezes tem gente que tem na porta. A gente aqui sofre. Aí na hora que entrega aqui o mistério, a gente vai ler, está em hebraico, às vezes está em grego, às vezes está... Você tem que dominar um pouco, senão tu passa por lá. Você só vai te aí. Não, eu estou brincando, mas o negócio é sério. É verdade. Mas é verdade que eu estou falando ali. É verdade, pai. Eu vejo aí um rolo, pergaminho, para você não ficar confuso. E ele vai desenrolando. E vai desenrolando. Desenrolando, vai descendo. E fica desenrolado. Só que as palavras estão em hebraico. Aí fica estranho, porque o hebraico, ele foi, se não me falha a memória, me corrige aí. Ele foi extinto no cativeiro babilônico. Estratégia de Herodes, né? Para eles falar sobre o idioma deles ali nos caldeus, por aí diante, sem ter o mistério, a intenção de Herodes, de Nabucodonosor, desculpa. Todo mundo sabe que, eu já vou falar, fique tranquilo, já. Mantenha o seu espírito tranquilo aí. Você que está doidinho para saber o que está escrito nesse pergaminho aí. E o hebraico, se não me falha a memória, tanto o hebraico quanto o aramaico, são 22 letras. E é lido de trás para frente. E é escrito de trás para frente. Então fica mais fácil para você dar uma traduzida ali. Esse pergaminho que está desenrolado aqui no meio da igreja, em linguagem hebraica, está escrito assim: até quando ficarás dessa maneira? Entenda tu esse mistério. Assim diz o Senhor.
exemplo, sou o primeiro da fila. Oh Deus. Sou o primeiro da fila. Oh Deus. A Bíblia, já vou pregar aqui, ela é regimentada em ordem doutrinária. Se você se sentir ofendido, joguei no versículo ali, está jogando piada, está jogando lê. O negócio está muito ruim para você, hein? Oh Deus. O negócio está estreitão do seu lado. Oh Deus. A Bíblia é regimentada em ordem doutrinária. Como diz de mim, a gesticulação dele, ó. Tá. Mas é aquela surra gostosa que você apanha dando aleluia, que você apanha dando glória, que você apanha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o seu lombo está cingido. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus que está na sua vida, Ele já te deu capacidade de tu aguentar flutuada e entender o que Ele quer na sua vida. É verdade. É Deus. Vai mais. Vai mais. Quem quer milagre de Deus aqui? Oh Deus. Levanta a mão quem quer milagre de Deus. Milagre. Ninguém quer não, eu quero. Oh Deus. Então tá bem, o negócio tá gostoso pra você. Se não tá precisando, manda pra mim então. Já que não tá precisando, manda pra mim. E agora, você que levantou a mão, tu vai pagar o preço para receber o milagre? Igual a estreitora, né? O milagre todo mundo quer, agora é pagar o preço pelo milagre, aí já estreita, né? Esse jeito aí. Vocês querem o milagre? Vocês vão pagar o preço pelo mesmo? Creio sim. Eu creio. Ele vai dar uma carga para você carregar que você aguenta. Oh Deus. E se você não aguentar, Ele te dá graça. E se Ele não te der graça, Ele vai levantar um sirineu para carregar a sua cruz. Eu já vou entregar o microfone. Senão vocês vão começar a abrir a boca, aí eu vou começar a dar grito aqui, aí você não vai dormir. Brincadeira. Faça não, Vasco. Faça não, negócio de usar. Daí Deus começa a usar, fica estreito. Fala rodo. Eu sou suspeito a falar, quando é parente assim, fica estreito. Eu prefiro que Deus use outra pessoa, mas sabe como é que é, né? Leva para casa o outro para ver. É verdade. Irmão Erenilton, levanta a sua mão. Aliás, levanta as duas, é forte. Levanta as duas mãos. Isso. Eu vou contar uma passagem da Bíblia, você fica com a sua mão levantada, depois você vai entender o que o Papai do Céu quer falar com você. Se você abaixar sua mão, você vai ficar no estreito. Estou falando sério, se abaixar a mão, você fica no estreito. Moisés, Arão e U estavam no monte. Quando os israelitas estavam ali pelejando, aconteceu um negócio diferente, que só os psicólogos entendem um negócio desse. Interessante. Moisés era um homem velho, idoso. Tem galera com os coroa. Sabe que eu tô de cabelinho branco, tô chique. Minha mulher fala que é duelão com a morte. Eu estou vencendo, graças a Deus, continue assim. Vou até falar um pouco mais rápido para você não cansar, para você não perder a bênção. Então, quando levantava a mão, o povo lá embaixo estava vencendo. Mas ele é velho, idoso, ele não consegue ficar muito novo, não consegue ficar muito tempo com a mão levantada. Quer que eu vou botar vocês no estreito? Fica com a mão levantada também, o estreito é com ele lá, mas fica com a mão levantada um pouco. Só quem pode só para me ajudar? Aí eu estou falando, vou ver quanto tempo você aguenta. Assim é fácil, isso aqui é macete de crente. Não, tem que ser assim, isso aqui é macete. Só para vocês entenderem o contexto.
independente de Deus que exegese. Já fiquei claro aqui, para não dar B.O. depois para mim. Mas vamos lá. Arão e U segurou a mão de Moisés. O povo estava vencido. Se os descansasse, o povo perdia. Você está entendendo o mistério que Deus está falando com você? Você, como diz o profeta, você quer que eu desenhe? Quer não, né? Vou desenhar não. Não é sério. Deus está aparecendo no seu coração. Não estou falando como cunhado, não. Estou falando como profeta de Deus na sua vida hoje. Vocês que estão aí, ó, me ajudando aí, está cansando, não está? Fala a verdade, está ficando desconfortável. Imagine Moisés. Aí Arão e eu, vocês podem abaixar para pegar a galera de vocês. Deixa ele no estreito lá, você fica no estreito aí. A irmã tomou sua luta aí, mas vamos embora. O irmão Figueira tomou sua luta aí, ó. Louvado seja Deus. Isso aí é coisa de judia. Chorar estão os que choram, se alegrar com os que se alegram. Ela aprendeu isso desde pequena hoje nessa lei. Mas vamos lá, que eu quero deixar você no estreito mesmo, não levantar. Então, quando ficava assim, tudo ficava assim, ó. Agora, quando o negócio ficava assim, ó, as coisas ficavam assim. Pode abaixar sua mão. A mensagem para você é muito simples. Deus manda dizer para você ir lá aonde você parou e você se colocar de pé de novo. Voltar o que tu era antes. Vai, igreja. Porque você está imaginando uma coisa, só que a nossa mente é limitada. Deus é absoluto, nós somos relativos. Então já prova que Deus é Deus e nós somos fraquinhos. Se nós somos relativos e Deus é absoluto, óbvio, Ele é o que manda. Mas é tão simples, está tão fácil de entender. Você está idealizando uma coisa, mas o que você está idealizando ainda é pouco que Deus vai fazer na sua vida e te colocar. Deus, eu estou arrepiado. Deus manda dizer para você que o adversário da sua alma quase tomou a sua vitória. Você sabe qual é a sua vitória? Você sabe aonde que a Bíblia diz que aonde está o teu coração, ali está o seu tesouro. Depende, né? Se você estiver na igreja, estiver com o coração no mundo, seu coração não está, seu tesouro não está lá, não. Isso aí é fúria. Então é muito simples. Para resumir aqui, se você se posicionar como aquele soldado de Deus, voltar se posicionando como soldado de Deus, ou seja, aonde Ele te colocou, tu vai decolar, meu filho. Vai decolar, vai ascender. Sabe por que nesse bairro aqui você é uma referência? Você é uma referência. Então você não pode se perder no caminho, como aquela música de Thales Roberto, se perder no caminho. E se você se perder no caminho, muita gente vai se perder também que se espelha em você. Tem gente que se espelha em você e não tem coragem de te falar. Coisa de macho, coisa de alfa. Macho alfa eu não gosto dessas coisas não. Eu sou um macho alfa diferente, eu choro, disse quando não chora, dá um peteleco nos olhos dele para ver se ele não vai chorar. Homem não chora? Homem de verdade chora, desce, se humilha. Isso não é feio não, isso é horroroso. Tem irmã rindo aí, vai estreitar em casa, hein? Vai estreitar em casa. A irmã vai pegar o seu olho e vai dar um peteleco, aí tu vai chorar. Quero entregar o microfone agora, mas peço que os irmãos coloquem de pé em nome de Jesus, os irmãos, as irmãs, a igreja de Cristo. E quero fazer a pergunta de novo, aquela pergunta chata. Se a trombeta soar hoje, tu vai? Porque a Bíblia fala:
Senhor, em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu curei os enfermos. Aquilo ali é discurso de crente que ficou. Deus que nos livre. Imagina, tu abre mão da maconha, tu abre mão da cocaína, do tráfico, tu abre mão de tudo que não presta nesse mundo. Aceita Jesus como teu Salvador, levanta a mão para Ele, caminha, faz a obra, e no final vai curtir aqui com o anticristo e o falso profeta. O sangue de Jesus tem poder, repreendido em nome de Jesus. Então, para que isso não aconteça, é só a gente começar, sempre trilhar o caminho certo. O certo é o certo. Diga para o seu irmão aí, o certo é o certo. O errado é o errado. Porque há uma inversão de valores que o errado está certo e o certo está errado. Esquece. É verdade. Eu não consigo entender. Nem acho. Por isso que eu estou falando, Deus tem que levantar uns crentes psicólogos aqui para nos dar mais aula, para entender a mente do ser humano, que eu não consigo entender. É verdade. Estenda a mão na direção do teu lar, em nome de Jesus. Só quem crê, quem não crê não precisa levantar, não. A Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência. A Bíblia diz que a fé é o que? Firme e forte fundamento das coisas que não se vê, mas que você espera. Profetiza. Firme e forte fundamento das coisas que não se vê. Você não está vendo o seu esposo dentro da igreja, mas você profetiza que ele vai entrar para aquelas portas e vai aceitar Jesus Cristo aqui. Isso é fé. Você está fundamentando isso na sua vida. E Deus, Ele traz o resultado da sua vida. Eu não sei qual é o caminho que você está trilhando. Se você está em dificuldade no serviço, eu não sei o que está acontecendo. Mas eu sei que o Deus que nós servimos, Ele ainda muda a história de pessoas. Ele ainda faz milagre. Quando eu peço para levantar a mão na direção do teu lar, é porque eu não faço ideia como está a situação do teu lar. Mas eu tenho certeza que o Deus que nós servimos, Ele vai visitar o teu lar hoje, nesse lugar. E esse relógio aí, vamos virar ele assim, ó. É brincadeira, é brincadeira. Eu disse que há um minuto atrás, o certo é o certo. Quando viu o relógio, não, deixa ele quietinho. Estendeu a mão na direção do teu lar. Agora é você que vai profetizar. É eu não, é você. Aqui não tem crente 6 horas. Vocês oram por mim, vocês oram por mim. Não, nós vamos orar sim, oramos sim. Mas a pessoa tem que pagar preço também. Senão fica como? Fica nas costas do irmão na oração. Aí não vai tomar um posicionamento de profeta que Deus quer levantar. Aí demora o processo. Mas aqui tem gente que é de batalha espiritual. Batalha espiritual no bom sentido. Vamos orar? Geograficamente o meu é para lá. Meu Deus, Jesus. Jesus repreende os demônios que estão do lado de lá, Jesus. A poder do teu sangue, Jesus. Jesus, eu te peço, eu te imploro, visita meu quintal, visita minha casa, visita cada metro quadrado da minha casa, Jesus. A minha casa é a sua casa. O Senhor tem liberdade de entrar, Senhor, de agir, de fazer, de estabelecer. Meu Pai, o adversário não vai se andar no meu lar, não vai se andar na minha família. A minha família é do Senhor. A família é constituída pelo Senhor. E eu não abro mão da família, Jesus. Jesus, a palavra de efeito do mundo é que o casamento é uma instituição falida. Falida para o diabo, para nós é uma instituição abençoada por Deus. Instituição essa que foi alicerçada no Jardim do Éden. Então, Pai, pela sua palavra, eu profetizo a minha família do Senhor. O meu casamento é do Senhor. A nossa finança é do Senhor. Tudo aquilo que temos não é nosso, Senhor, é do Senhor. Que o Senhor possa tomar posse. Que o Senhor possa, Pai, ter liberdade, Jesus. Meu Pai,
em nome de Jesus Cristo de Nazaré, no sentido espiritual da palavra. Se tiver algum demônio ali, Pai, escondido, se tiver algum demônio querendo fazer graça, queima ele, Jesus. Manda fogo nele, Jesus. Repreende, Jesus. Eu não aceito. A sua igreja não aceita. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a tua igreja, contra a tua noiva, a tua inacessante que está aqui nesse lugar. Então, pela autoridade da tua palavra e pela ousadia do teu Espírito Santo, eu profetizo a minha casa abençoada. Eu profetizo a casa do teu povo, da tua igreja, da tua noiva abençoada. Meu Pai, toda palavra de maldição cai por terra. Aquilo que está em Deuteronômio 28, meu Pai, é a bênção que correrá atrás de nós. Nós não precisaremos correr atrás de bênção, meu Senhor. Meu Pai, tua palavra diz ali, Pai, no 28 de Deuteronômio, aleluia, louvado seja o teu santo nome, que por um caminho o inimigo nos persegue, mas por vários caminhos ele fugirá de vós. Eu profetizo isso, Pai. Os nossos filhos, meu Pai, os futuros homens e mulheres de Deus, que o Senhor cobre com teu sangue, que o Senhor guarda, que o Senhor dá saúde, que o Senhor dá sabedoria, como o profeta Samuel. Levanta assim, Pai. Confirma assim a obra, o ministério, os nossos adolescentes, jovens, que o Senhor possa visitá-los, Senhor, como Samuel, Pai. Levanta, Pai. Confirma, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe.